Nós devemos ou não devemos misturar política com religião? Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. Um dia desses, eu no meu perfil pessoal misturei política e religião e recebi de uma pessoa da minha família que eu não deveria fazer essa mistura, misturar política e religião. Então eu comecei a refletir a respeito. Será que nós não devemos mesmo misturar política com religião? Quais são as pessoas que nos dizem que nós não devemos misturar política com religião? Veja bem, tanto no espiritismo como no cristianismo de forma geral, e provavelmente o mesmo acontece na religião muçulmana, que faz referência à Torá e ao próprio Jesus como base na sua religião. O que essas religiões nos dão são regras de conduta, formas de viver, como nós devemos viver a nossa vida. E o espiritismo vem e nos explica por que nós devemos ter essa conduta. Ele nos explica as causas e consequências. Ele nos explica como a nossa forma de sentir, de pensar e reagir vão refletir no mundo espiritual e vão refletir no futuro da nossa existência. Se nós desencarnarmos de uma determinada forma, com um determinado sofrimento, a consequência será A. Se nós desencarnarmos de outra forma, a consequência será B. Então o Espiritismo nos explica com maestria o que acontece conosco depois da vida material, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra. Então, o que ele está nos dizendo é que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. A religião vem nos dizer como deve ser a nossa conduta para que a nossa vida, não só aqui, mas no mundo espiritual, seja melhor. Se nós não vivemos de acordo com o que a religião nos diz, a nossa vida será pior. Isso é que o Espiritismo nos explica. Então, existe um entrelaçamento entre o que a minha religião prega e a forma como eu devo conduzir a minha vida. Pode ser que eu não consiga conduzir a minha vida da forma como a religião que eu acredito prega. E, de fato, eu não consigo viver a minha vida plenamente de acordo com aquilo que a minha religião prega. Mas isso não significa que eu não deva fazê-lo. Eu simplesmente não consigo, porque eu ainda não atingi esse estágio evolutivo. Eu ainda não alcancei essa evolução moral. E por isso eu não consigo. Mas não quer dizer que eu vá abandonar as ideias da religião, simplesmente porque eu não consigo segui-las. Por esse raciocínio já fica claro que nós não só podemos, como devemos misturar religião e política. Porque a política é o que vai conduzir as nossas vidas no dia a dia. Quando nós vamos escolher alguém para nos representar, o político, ele é o nosso representante. Se eu vou escolher alguém para me representar na hora de escolher qual lei deve seguir ou não adiante, qual lei deve continuar ou deixar de existir, eu vou escolher alguém que pense como eu, ou o mais próximo daquilo que eu penso, se eu não encontrar ninguém que tenha um pensamento 100% compatível com o meu. E por óbvio, eu não vou achar essa pessoa. Então é natural que eu procure alguém que esteja o mais próximo possível dos meus valores, ou algum representante que dê importância, em sua maior parte do tempo, aos valores que eu julgo mais importantes. E é dessa forma que eu vou escolher as pessoas que me representam. Por quê? Porque se eu estivesse lá, eu escolheria de acordo com o que eu penso. Se eu estou delegando o poder de escolher por mim alguém, é natural que eu escolha uma pessoa que pense da forma mais parecida comigo. Isso é óbvio. As pessoas que dizem para que você não misture religião com política, normalmente são de dois tipos. Ou a pessoa que não segue a sua religião e que não quer os seus valores, que ela quer liberdade para que as coisas aconteçam de uma outra forma, uma forma que você não concorda. Você não acha que você deve estar sujeito àquilo, que você deva estar sujeito àquela situação. E ela sabe que você escolhe de acordo com as suas convicções. Então ela tenta convencê-lo a se separar disso. Olha, não misture as coisas.
Vamos separar uma coisa da outra. E é claro que temos que tomar certos cuidados para não obrigar os outros a viverem de acordo com as nossas religiões. E da mesma forma, também não podemos permitir que as outras pessoas nos obriguem a viver de forma contrária àquilo que nós acreditamos. Então, certamente, há um meio termo. Há que se achar um local, há que se achar uma forma de que a maioria das pessoas tenham as suas liberdades preservadas. Esse seria o melhor dos caminhos. Mas muito provavelmente nós não encontraremos como harmonizar esses dois casos. Então, alguns terão que perder suas liberdades em determinados pontos e outros em outros pontos para que a escolha seja feita. Então, quando uma pessoa que não é da sua religião, que é contra a sua religião, ela pede para você separar a religião da política, ela tem a sua razão, porque ela também não quer ser obrigada a viver pelos mesmos valores que você vive. E já aconteceu na história do mundo da religião impor a forma como todos devem viver. Mas agora nós passamos por um movimento contrário. A intolerância passou para as pessoas que não têm religião. E elas querem obrigar as pessoas que têm religião a viver de uma certa forma. E aí, por isso, muitas delas nos dizem que nós devemos não misturar política e religião, para que nós sejamos obrigados a viver como elas querem e para que elas possam ditar regras cada vez mais restritivas, nos obrigando a viver como elas querem. Ou seja, é o inverso do que aconteceu quando a religião dominava. E certamente o caminho não é nenhum nem outro. E por fim, existe um outro tipo de pessoa que vai dizer para que você não misture política com religião. São as pessoas que têm uma visão religiosa e uma visão política distantes, que elas não conseguem harmonizar a religião com a política. As coisas não se encaixam, ou se encaixam em apenas um pequeno pedaço. Um pequeno pedaço da teoria política, ela, dependendo da forma como for exposta, ela se encaixa a um pequeno pedaço da religião. E todo o resto dessa filosofia política não se encaixa com a religião. E essa pessoa, se for exposta a esse conflito, ela não vai conseguir compatibilizar religião e política, ela não vai conseguir compatibilizar as ideias desses dois suportes, então ela prefere não pensar a respeito. Ela vai sempre fugir desse tipo de assunto e vai dizer, olha, não vamos falar disso, não vamos pensar a respeito disso, ou não vamos misturar política com religião. Por quê? Porque se nós misturarmos, vai haver um conflito dentro dela. Não há como compatibilizar. Ela só consegue compatibilizar um pequeno trecho e todo o resto é incompatível. Então ela vai sugerir que haja essa separação. E existe um aspecto onde eu acho realmente que nós não devemos misturar política e religião. Líderes religiosos de determinadas igrejas ou facções religiosas, digamos assim, uma pessoa com destaque religioso em determinada cultura religiosa, em determinada religião, essa pessoa não deveria se candidatar a um cargo público na política, porque essa pessoa muito provavelmente estará utilizando o seu rebanho religioso para adquirir ganhos materiais elevados. O que ela quer, na verdade, é usar os fiéis para alcançar o poder. Ela tem uma ânsia de poder. E a gente já viu muito isso acontecendo aqui na nossa sociedade. Então, de forma geral, eu pelo menos entendo que os líderes religiosos deveriam se abster de cargos políticos. E dessa forma, quando o líder religioso se abstém de participar em cargos políticos, ele demonstra que não tem interesse em utilizar a religião para ganhos materiais. Não tem o interesse de usar a religião para ter mais poder. E dessa forma ele mantém a sua reputação ilibada e se mantém acima de qualquer suspeita. O que não é o caso de muitos religiosos que nós já vimos se envolver aqui na política. Por outro lado, um político que seja religioso, em determinado momento, quando questionado, ele terá que fazer menção a seus valores religiosos. Mas a religião não pode ser
o centro do seu espectro político. A religião não pode ser a parte central da proposta política dele. Mas os valores religiosos, inevitavelmente, eles virão à tona em determinado momento. E eu concordo com você que é muito difícil achar um limite nesse ponto. Porque cedo ou tarde ele terá que abordar a coisa por um prisma religioso. E ele pode se aproveitar desse prisma religioso para ascender ao poder, para ganhar votos com isso. É muito sutil, é muito complicado, mas nós temos que refletir a respeito disso. Não é porque um candidato fez menção a algo religioso que ele estaria trapaceando, que ele estaria usando a religião a seu favor. Mas existem aqueles que de fato usam o discurso religioso para se elevar. E nesse caso, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que afastar a política da religião nesses casos específicos. Temos que ficar de olho para impedir que essas pessoas se elevem ao poder. Porque essas pessoas, elas farão muito mais mal do que bem. Não só ao Estado como um todo, não só à sociedade, como à nossa própria religião. Todas as vezes que nós escolhemos alguém religioso que vai até lá, que assume um cargo de poder, falando sobre a religião, e esse cara chega lá e dá um mau exemplo, esse mau exemplo afeta a todas as pessoas daquela religião, porque ele serve de referência. E isso faz com que muitas pessoas que às vezes estariam próximas de se converter a uma religião, olhem para esse exemplo e digam: não, eu não acredito nisso. Olha aquela pessoa daquela religião como se comporta. Então, por isso, nós temos que ter realmente muito cuidado ao escolher os nossos representantes. Então, era isso que eu queria falar a respeito desse tema. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa um comentário. Se você discorda de mim, tudo bem, deixa um comentário também, apesar de eu achar que se você discorda, você não chegou até esse ponto no vídeo. Então, um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.